Você já tomou uma decisão ruim e imediatamente percebeu que fez besteira? Tipo mandar uma mensagem que não devia, apertar um botão que claramente dizia não toque, ou tentar consertar algo e só piorar tudo. Agora imagina isso, só que em escala histórica. Tipo, decisões tão absurdas que não só deram errado, elas conseguiram piorar tudo de um jeito quase impressionante. Porque se tem uma coisa que humanos fazem muito bem, é pegar uma situação ruim e transformar em um desastre completo. Vamos começar leve. Quer dizer, mais ou menos. No século XIX, médicos estavam absolutamente fascinados com uma ideia revolucionária: sangrar pessoas podia curar doenças. Parece estranho? Sim. Funcionava? Nem um pouco. Mas naquela época, isso era considerado medicina de ponta. A lógica era simples: se algo estava errado no corpo, devia ter algo ruim no sangue. Então, obviamente, a solução era tirar o sangue. E quando eu digo tirar sangue, não era tipo um exame de laboratório. Era mais no estilo vamos abrir uma veia e ver no que dá. Pacientes já fracos eram submetidos a sangrias constantes. Febre. Sangra. Dor de cabeça. Sangra. Gripe. Sangra mais ainda. O resultado? Pessoas que talvez até sobrevivessem à doença, acabavam morrendo pela cura. E o mais impressionante não é que isso aconteceu, é que continuou acontecendo por muito tempo. Porque, claro, quando alguém morria, a conclusão não era talvez isso esteja errado, era deveríamos ter tirado mais sangue. Você consegue ver o padrão aqui. O problema não era a doença, era a confiança absurda em uma ideia completamente errada. E isso nos leva a uma das decisões humanas mais clássicas, quando você acredita tanto em algo, que mesmo quando tudo dá errado, você insiste. E insiste. E insiste. Porque admitir erro é difícil. Mas destruir completamente a situação? Isso a gente faz com maestria. Agora vamos avançar um pouco. Década de 1950. A corrida nuclear está a todo vapor. Tensões altíssimas, decisões rápidas, e uma leve falta de bom senso coletivo. Em um desses momentos brilhantes, testes nucleares começaram a ser realizados, em locais onde, tecnicamente, pessoas ainda moravam. E aqui entra a parte genial. Autoridades basicamente olharam para a situação e disseram: será que isso faz mal? E ao invés de, sei lá, evitar expor pessoas à radiação, decidiram transformar isso em um experimento. Porque nada diz boa decisão como observar os efeitos de radiação em humanos sem consentimento. Após as explosões, partículas radioativas começaram a cair como uma espécie de neve invisível. Só que ao invés de ser bonita, ela causava queimaduras, queda de cabelo, e uma série de problemas que definitivamente não estavam no manual de Isso é Seguro. Pessoas começaram a adoecer, lentamente, sem entender exatamente o que estava acontecendo. E aí vem o clássico movimento humano: ignorar. Porque reconhecer o erro significaria responsabilidade. Então, por um tempo, a resposta foi basicamente: não parece tão ruim assim. Enquanto isso, os efeitos continuavam aparecendo. Problemas de saúde, complicações ao longo dos anos, tudo isso sendo tratado como um pequeno detalhe. Eventualmente, claro, ficou impossível ignorar. Mas até lá, o dano já estava feito. E tudo isso começou com uma decisão simples: vamos testar isso aqui e ver no que acontece. Soiler, não deu muito certo. Mas se você acha que isso foi ruim, calma. Porque agora a gente entra em um território onde humanos não só tomaram decisões ruins, eles basicamente disseram: e se a gente fizer algo claramente errado, mas fingir que é ciência? Durante o século XX, alguns experimentos médicos foram conduzidos com um nível de ética que, vamos dizer, não existia. Em um desses casos, indivíduos foram deliberadamente expostos a doenças, só para ver o que acontecia. Sim, você ouviu certo. Não foi um acidente. Não foi descuido. Foi planejado. A ideia era estudar o progresso da doença. O problema? Existiam tratamentos disponíveis. Mas eles foram simplesmente ignorados. Porque, aparentemente, observar o sofrimento era mais importante do que evitar o sofrimento. E aqui você começa a perceber algo interessante sobre comportamento humano. Não é só erro. Não é só ignorância. Às vezes, é uma combinação perigosa de curiosidade, poder e uma completa falta de empatia. E quando essas coisas se juntam,
o resultado nunca é bom. Agora, vamos falar de algo um pouco diferente. Invencos. Porque humanos adoram inventar coisas. E, ocasionalmente, essas coisas funcionam. Mas outras vezes, bem, elas fazem exatamente o oposto. Ao longo da história, várias invenções foram criadas com boas intenções, e resultados absolutamente desastrosos. Substâncias químicas que deveriam ajudar, mas acabaram causando danos permanentes. Produtos que prometiam melhorar a vida, mas tornaram tudo pior. E o padrão se repete. Alguém tem uma ideia. A ideia parece boa. Ninguém para pensar direito nas consequências. E quando as coisas começam a dar errado, ao invés de parar, a tendência é continuar. Porque parar significaria admitir que talvez, só talvez, a ideia não era tão genial assim. E isso nos leva a uma das decisões mais fascinantes e idiotas da humanidade: insistir no erro. Porque existe algo quase universal em humanos: a dificuldade absurda de dizer ok, isso não está funcionando. Você continua. Você investe mais tempo, mais energia, mais recursos. Tudo isso tentando salvar uma decisão que já deu errado lá no começo. E no processo, você transforma um problema pequeno em algo muito maior. E o mais incrível é que isso não acontece só com governos, cientistas ou líderes históricos. Isso acontece com você. Comigo. Com todo mundo. Em menor escala, claro, mas o mecanismo é o mesmo. Agora imagina isso, só que com poder, dinheiro e zero supervisão. É aí que as coisas ficam realmente interessantes. Porque quando você dá poder a humanos, e remove as consequências imediatas, eles tendem a testar limites. E nem sempre pelos motivos certos. E isso nos leva ao próximo nível. Decisões que não foram só ruins, foram completamente desnecessárias. Situações onde literalmente nada precisava ser feito, mas alguém decidiu agir mesmo assim. E, claro, piorou tudo. Porque às vezes, o maior erro não é fazer algo errado. É fazer algo, quando você não precisava fazer absolutamente nada. E conforme a gente avança, as decisões só vão ficando mais absurdas, mais difíceis de entender. E, ao mesmo tempo, estranhamente previsíveis. Porque no fim das contas, humanos sendo humanos, sempre encontram um jeito de transformar isso não é uma boa ideia, em isso foi uma péssima ideia. Agora as coisas começam a ficar desconfortáveis. Porque até aqui, você viu decisões ruins, erros absurdos, falta de bom senso. Mas o que vem agora não é só erro. É quando humanos sabiam exatamente o que estavam fazendo, e mesmo assim decidiram continuar. Durante conflitos e períodos de poder extremo, algumas pessoas começaram a olhar para outros seres humanos, não como pessoas, mas como oportunidades. Oportunidades de testar, de descobrir, de satisfazer curiosidades que nunca deveriam ter sido exploradas. E tudo começa do mesmo jeito de sempre. Uma ideia, uma justificativa. Algo como, isso pode ser útil. E, de repente, o que era apenas uma possibilidade, vira um plano. E o plano vira ação. Em certas instalações isoladas, longe de qualquer tipo de supervisão real, decisões começaram a ser tomadas sem limites. Pessoas eram levadas para esses lugares não porque tinham escolha, mas porque alguém decidiu que elas serviriam melhor como material de estudo. E aqui entra o padrão mais perturbador de todos. Não era feito às pressas. Não era desorganizado. Era sistemático. Planejado. Repetido. Como se fosse apenas mais um procedimento qualquer. Você consegue imaginar estar em um lugar onde tudo ao seu redor parece normal, exceto pelo fato de que você sabe que algo está profundamente errado? Onde pessoas olham para você, mas não te veem como alguém, só como um meio para um fim. Alguns experimentos tinham um objetivo claro. Outros, nem tanto. Em muitos casos, era pura curiosidade. Aquela mesma curiosidade que levou humanos a explorar o mundo, sendo usada da pior forma possível. E se a gente fizer isso? E se a gente testar aquilo? Pergunta simples, com consequências irreversíveis. E o mais inquietante é que, dentro desses ambientes, isso se tornava normal. O absurdo virava rotina. O inaceitável virava procedimento. E quanto mais tempo passava, mais distante da realidade aquilo tudo parecia ficar. Mas talvez o mais impressionante seja o fato de que muitas dessas decisões não foram tomadas por pessoas completamente desconectadas da realidade.
Eram profissionais. Educados. Pessoas que, em outro contexto, poderiam ser consideradas normais. O que muda então? Resposta simples e desconfortável. Contexto mais poder mais ausência de consequências. Quando você remove limites, humanos não apenas testam esses limites. Eles ultrapassam. E depois, continuam indo. Agora imagina isso aplicado em larga escala. Estruturas inteiras organizadas em torno de decisões que, claramente, nunca deveriam ter sido tomadas. Pessoas sendo tratadas como números. Processos sendo repetidos sem questionamento. E tudo isso sustentado por uma única ideia perigosa: isso é necessário. Porque essa é a justificativa favorita da humanidade. Não importa o quão absurdo algo seja, se você conseguir convencer a si mesmo de que é necessário, você continua. E o problema é que, uma vez que isso começa, é extremamente difícil parar. Porque parar significaria encarar tudo o que foi feito. E isso é algo que a maioria das pessoas prefere evitar. Então você continua. E cada decisão leva à próxima. Cada erro cria espaço para outro ainda maior. Até que não existe mais como voltar atrás. E é nesse ponto que as coisas deixam de ser apenas idiotas e passam a ser irreversíveis. Histórias desse tipo não são apenas sobre o que aconteceu. São sobre até onde humanos podem ir, quando ninguém está olhando. Ou pior, quando todo mundo está olhando e ninguém faz nada. Porque, no fim das contas, muitas dessas situações não aconteceram no silêncio. Havia sinais. Havia dúvidas. Havia pessoas que sabiam que algo estava errado. Mas entre saber e agir, existe um espaço enorme. E muitas vezes, esse espaço é preenchido por medo, conveniência ou simplesmente indiferença. E enquanto isso, as decisões continuam sendo tomadas. Uma após a outra. Cada uma pior que a anterior. Cada uma mais difícil de justificar. Até que eventualmente, tudo desmorona. Não porque alguém decidiu parar, mas porque simplesmente não dá mais para sustentar. E quando você olha para trás, tudo parece óbvio. Claro que isso daria errado. Claro que isso não deveria ter acontecido. Mas no momento, parecia justificável. Ou pelo menos, conveniente. E talvez essa seja a parte mais assustadora de todas. Não é que essas decisões foram tomadas por monstros. Muitas vezes, foram tomadas por pessoas comuns, em situações onde fazer a coisa errada era mais fácil do que fazer a coisa certa. Agora volta para você. Não para situações extremas como essas, mas pro padrão. Quantas vezes você já insistiu em algo que claramente não estava funcionando? Quantas vezes você ignorou sinais óbvios, só para não ter que admitir que estava errado? Claro, nada perto disso. Mas o mecanismo é o mesmo. Só muda a escala. E é isso que torna tudo ainda mais desconfortável. Porque no fim, essas histórias não são só sobre eles. São sobre humanos. Humanos sendo confiantes demais. Curiosos demais. Orgulhosos demais. Humanos que, diante de uma escolha simples, parar ou continuar, escolheram continuar. E transformaram decisões ruins em desastres completos. Porque se tem uma coisa que a história prova repetidamente, é que o maior erro da humanidade, quase sempre, é insistir no erro. E a parte mais irônica, se você estivesse lá, naquele contexto, com as mesmas informações, a mesma pressão, as mesmas justificativas, você provavelmente faria exatamente a mesma coisa. E é isso que torna tudo muito pior. Bom, isso foi meio pesado. Mas relaxa, pelo menos hoje, a gente só toma decisões idiotas menores. Tipo clicar em um vídeo achando que vai ser leve, e acabar questionando a humanidade inteira. En fin, te dejo no próximo desastre.